Olá, nós estamos novamente juntos aqui para compartilhar essa quarta parte do tema Cristianismo Digital e essa quarta parte se refere ao compartilhando o reino. É importante a gente refletir a respeito desse movimento de crescimento e avanço do cristianismo digital, as oportunidades, os impactos que nós recebemos nesse início de pandemia, nesse momento de pandemia, as oportunidades que nós temos e como que nós vamos compartilhar o reino dessa forma. Porque à medida que a população mundial avança, né, a partir do momento que ela cresce de uma forma muito acelerada, a nossa missão, né, a tarefa da grande comissão, ela vai se tornando cada vez mais desafiadora. Para você ter uma ideia, existe um desafio muito grande quanto ao que se diz a respeito das escrituras, né, da palavra. Tem um estudo, de acordo com o Wycliffe Global Alliance, mais de 97% das pessoas do mundo têm pelo menos uma parte da Bíblia. E essa parte da Bíblia está em sua primeira língua, né? Mas ao mesmo tempo que esse número parece ser bem alto e tem uma porcentagem bem grande, ao mesmo tempo 180 milhões de pessoas ainda não têm acesso nenhum às Escrituras. Então veja como é bem desafiador, né? Por um lado o cenário parece ser bem positivo, mas pelo outro também você olha e pensa que a realidade é totalmente oposta. Então nós precisamos observar que o avanço tecnológico, né, a realidade de Cristo de forma digital, a vida de Cristo, a nossa vida como cristãos, aquilo que nós apresentamos, ela precisa ser observada e precisa ser usada em prol do reino, para compartilhar o reino, para compartilhar a vida de Cristo para as outras pessoas, para compartilhar da palavra, para compartilhar das nossas atitudes de forma digital também, isso é possível. E é fato, eu sei que existe uma série de resistências quanto à questão tecnológica, né, quanto à questão do avanço digital, e é uma armadilha muitas vezes, muitas pessoas quanto à tecnologia, né, correm o risco, caem em golpes, né, e o avanço digital apresentou isso nesse momento também. Muita gente caiu em golpes nas redes nos últimos meses e tantas outras atrocidades que são iniciadas através das redes. Mas mesmo assim nós não podemos deixar de pensar e não podemos negar que o uso da tecnologia, o uso do digital, ele é um recurso em potencial para o avanço da evangelização, para o avanço do reino de Deus aqui na Terra. Nós precisamos assumir essa realidade. E precisamos também observar que, historicamente, grandes homens de Deus, eles se comunicaram e comunicaram a mensagem do Evangelho utilizando ferramentas do seu tempo. Um grande exemplo, e um exemplo um pouco mais contemporâneo, né, mais próximo de nós, e é um exemplo também assertivo que nos inspira, é a vida do evangelista Billy Graham. Em um artigo sobre o tema de comunicação, a respeito de um tema digital, Benjamin Phillips ele destacou o seguinte: o maior inovador na arte de pregar àqueles que não estavam fisicamente presentes foi Billy Graham. Seu ministério aproveitou praticamente todos os desenvolvimentos significativos do seu tempo: jornais, revistas, rádio, televisão, filmes, internet e por aí vai. Provavelmente você não conheceu Billy Graham pessoalmente, né? Mas possivelmente você já deve ter ouvido falar dele ou até mesmo teve acesso a algum de seus conteúdos. E foi graças ao uso assertivo da tecnologia que esse conteúdo chegou até você. Então veja que o campo missionário, até mesmo os povos
menos alcançados e mais resistentes ao Evangelho, eles também têm sido alvo de investigação, investimento tecnológico. Eles têm sido alvo desse movimento para que existam estratégias e uma coisa tem se popularizado entre os missionários, que é a distribuição de celulares contendo chips, né, de memória, né, uma memória interna, e dentro desse chip um texto da palavra, um texto da Bíblia na língua local. Em contextos de perseguição, isso é perseguição religiosa, né? O arquivo da Bíblia fica estrategicamente ali escondido, protegido por senha, e somente o usuário consegue ter acesso a esse texto bíblico. Então é uma estratégia utilizada para que pessoas tenham acesso à palavra. Então, para seguir esse tema, é importante também a gente observar algumas informações e números referente ao nosso país, né? Então aqui, de acordo com o relatório We Are Social, divulgado em fevereiro de 2020, o Brasil tem 71% da população conectada, ou seja, cerca de 150 milhões de pessoas online. O brasileiro fica conectado em média 9 horas e 17 minutos todos os dias. E veja como é essa subdivisão, né? 3 horas e 31 minutos nas mídias sociais, que são as redes, né? Instagram, Facebook e outras que existem. 3 horas e 51 minutos assistindo a vídeos sob demanda, que são os conteúdos da Smart TV, canais de televisão, via online, Netflix, YouTube, Amazon Prime e outros streamings, né? 1 hora e 41 consumindo streamings de música, com aplicativos como Deezer e Spotify, e 1 hora e 14 minutos consumindo games. É importante a gente observar esse cenário e ter essas informações para pensar que, mesmo que muitas igrejas estejam avançando com o conteúdo digital, e avançaram agora na pandemia, utilizando, né, as transmissões dos cultos ao vivo, as reuniões com salas virtuais, gravações de conteúdos como nós estamos fazendo, e outras demandas, né? Mesmo assim, o cenário virtual do Brasil, ele é muito desafiador. O cenário que nós estamos vivendo, estamos inseridos, ele é muito desafiador e, inclusive, causa um certo tipo de espanto, né? Nós precisamos refletir mais a respeito das estratégias que vamos utilizar para que o reino de Deus seja compartilhado também de forma digital e que isso resulte na transformação e em transformações de vidas para o reino e para a glória de Deus. E eu encorajo você que acompanha esse conteúdo pelo YouTube, que acompanha essa aula, ou até mesmo você que está participando das salas interativas e observa e sabe que existe alguém precisando de Cristo, você que tem alguém que você tem orado, tem tentado apresentar a Cristo, eu encorajo você a compartilhar algum conteúdo que a igreja tem produzido, tipo as pregações, mas não compartilhe de qualquer forma. Observa lá aquela pessoa que você está orando, aquela pessoa que precisa de Cristo e está passando por algum tipo de dificuldade, e de uma forma intencional procure uma mensagem, procure algum tema abordado em um seminário, algum conteúdo que faça diferença. Ore e peça para que Deus fale ao coração dela através desse conteúdo compartilhado. Como disse, os reflexos e a realidade brasileira, ela é desafiadora e nós precisamos agir de alguma forma e vivenciar esse cristianismo digital de forma que se produza impacto na vida dessas pessoas que estão inseridas nessa realidade da era pós-digital. E a pergunta que sobressai com as informações
dessa parte é: como utilizaremos o meio digital para propagar a mensagem do Reino de Deus da melhor forma possível? Então compartilhe, reflita a respeito disso e viva a graça do Senhor através também desse compartilhar o Reino de Deus de uma forma digital. Que Deus abençoe e até a próxima parte.